Meus queridos, a paz do Senhor. Tudo bem, meu amado, minha amada, meus amados irmãos? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada e eu peço a você, compartilha o quanto você puder, tá? Esse vídeo, tá? Divulga esse canal. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível. Coloca no seu Facebook, divulga no seu grupo de família, de serviço, enfim, vamos fazer com que esse canal seja alcançado aí por muitos e muitos, para que possa ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus junto conosco, ok? Vamos juntos à leitura da Palavra de Deus mais uma vez. Pega a sua Bíblia e abra no Números capítulo 10, versículos 1 a 36. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sideur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Surissadai,
e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiram a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos. Quando partiam, disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E, pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números capítulo 11, versículos 1 a 23. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acenderá entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: que nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés.
E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me dissesses que eu levasse ao colo, como aio leva o que cria à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfartieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 1 a 21. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazê-lo-lhes bem. Quando quiserdes mais a mim, nem sempre me tendes. Esta fez a que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes
para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Livro dos Salmos, de número 51, versículos 1 a 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos,
e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Livro dos Provérbios, capítulo 10, versículos 31 e 32. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Louvado seja o nome do Senhor, que mais uma vez concluímos aqui a leitura diária. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e que você continue avançando na leitura, porque isso é bom, é gostoso, é agradável. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e também aí o seu joinha. E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever. É de fundamental importância tudo isso. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser.